48.754 quilômetros, Polo 1.0 MPI 2023 na área. Já me liguei aqui que quando ele não tem o painel que acende, né, só os ponteiros que acendem aqui, quando você liga a lanterna, os LEDs diurnos se mantêm acesos e você liga e acende os faróis, as lanternas traseiras, né? E na posição 0 só os LEDs diurnos. Mas quando você liga na lanterna, o painel também não acende, ó. Quando você liga só a luz de posição. Só quando você liga o farol baixo que o painel acende. É um recurso de segurança para você manter sempre os faróis baixos ligados. Está chegando agora, vídeo de convivência com carros por milhares de quilômetros, por pelo menos 1000. Pegamos o Polo com 48.700 quilômetros, estamos com 48.754. Ainda tem uma longa jornada de pelo menos 946 quilômetros pela frente para completarmos os 1000 quilômetros. E hoje é o dia de conversarmos sobre as segundas impressões que eu estou tendo com ele e também sobre a questão dessa unidade específica, né? Veja bem, essa unidade está com quase 50 mil quilômetros, é 2023, modelo 2023. Foi bastante usado o carro, né? Pouco mais de 4 mil quilômetros por mês, né? E aí eu notei, depois que eu fiz o vídeo da apresentação do carro, pela própria televisão de casa, quando eu assisti o vídeo, eu notei que ele tá com uma diferença de cor. Se você assistiu as primeiras impressões, você vai ver que a porta do motorista tá com uma diferença de cor e tá meio desalinhada. E eu percebi que ela tá com um barulho como é que chama? No fecho dela aqui, né? Esqueci o nome desse... o nome também não veio na minha cabeça, né? Ela tá com barulho aqui no fecho. Mas em linhas gerais o carro tá bem silencioso para essa quilometragem, para esse uso. E vamos falar um pouquinho mais das segundas impressões com o Polo, que é um carro muito bem pedido para vocês aí. Já vou responder algumas perguntas aqui. Agradecer às pessoas que desejaram o carro e eu trouxe. Muito obrigado. Pediu para usar ele de todos os jeitos possíveis aí, em circuito urbano, em circuito rodoviário, fazer os testes de consumo. Vamos fazer muita coisa com ele. Provavelmente eu vou viajar para o litoral de São Paulo com ele e vou também para o interior de São Paulo, para Araraquara, vou tudo com esse carro aqui. Provavelmente será com ele, tá? Vamos ver se ao tempo da gravação aqui eu vou conseguir para justamente aumentar a quilometragem com ele mais rapidamente, já que eu me comprometi com vocês a fazer os testes de forma mais dinâmica, né? Mais dinâmica. Mas agradecer isso, me pediram para fazer teste de consumo, eu vou fazer também. Perguntaram se o banco dele é melhor que o do Onix. Pessoal, ainda não estou convencido. Eu lembro muito bem que o banco do Polo 1.0 2019-20 que eu testei no canal era melhor do que esse, isso eu tenho certeza. Mas ainda vou usar um pouco mais ele para ter uma ideia sobre o banco e vocês verão aí nas cenas dos próximos capítulos, né? Mas eu gostei dessa multimídia, eu gosto dessa multimídia que ela parece ser muito resistente. A impressão que se dá é essa. Essa versão tem os LEDs, como vocês sabem. O conjunto dianteiro é em LED. E vamos dar uma voltinha aí com ele para ver quais são as segundas impressões. Bom, reprisando um pouco das primeiras impressões que se mantiveram nas segundas impressões aqui, é justamente o comportamento da suspensão que mudou bastante. Você fica numa posição muito boa de dirigir, o carro amortece bem os buracos, ele continua com aqueles solavancos laterais um pouco excessivos, né? Mas a alavanca de câmbio, de embreagem é muito boa, muito confortável, e a posição que estão os instrumentos aqui também favorece muito uma condução bem bacana, é bem gostoso, tá bem gostoso dirigir esse Polo aqui. Eu estou me surpreendendo nos primeiros quilômetros. Também me falaram aí que é para eu levar em consideração que eu estou num carro mais simples. Pessoal, já usei carros de todos quanto é tipo aqui. E é óbvio que eu agradeço a atenção e o chamado, mas eu vou saber me colocar no carro que eu estou aqui, né? Nós já testamos carros de todas as categorias, já testamos Kwid, Mob, que são carros de entrada. Então eu saberei aqui avaliar bem o Polo, né? Na categoria dele, né? E essa unidade aqui, apesar da quilometragem estar
tá bom. Os primeiros quilômetros eu tô sentindo que tá tudo bem com ele por aqui. Achei a direção dele bem direta, tá? O volante não é dos menores, né? O volante parece grande, mas de tanto dirigir o 208, o E208, parece qualquer carro que a gente pega, o volante é grande, né? Mas eu já tava falando, o volante da Tracker é um pouco menor e passa uma sensação de conforto. O que chama a atenção no Polo, que apesar de ele ter só 5 marchas, e o Onix já ter 6, por exemplo, apesar do Argo também manter 5 marchas, o comportamento aqui do Polo em relação ao câmbio do Argo, por exemplo, é outra história, tá? Aqui, apesar de a gente sempre achar que merecia uma sexta marcha, de fato, na prática, você não sente essa necessidade, porque o carro não pede marcha na estrada, né? Então você vê sempre ele andando. Observem vocês que vocês não escutam o barulho do motor, absolutamente nada, não escutam nada. Então mesmo na estrada vocês vão ver que ele fica com um giro relativamente elevado, mas o barulho do motor não invade a carroceria, de modo que pela prática não necessitaria de uma sexta marcha, né? Óbvio que a sexta marcha sempre viria por uma economia e uma diminuição do nível de ruído, mas vocês vão observar comigo aqui que ele é bem silencioso em circuito rodoviário. Sem dúvida, uma impressão negativa que eu tive nessas segundas impressões dele é o banco. O banco, realmente achei ele com a parte onde você apoia as costas é bem estreito, né? É um banco estreito, então as suas costas, eu tenho 1,85 m, 99 kg, não sou uma referência, aliás, posso ser só uma visão, né? Não uma referência, mas ele meio que deixa a coluna em U, assim, né? Os seus braços ficam projetados, seus ombros ficam projetados para frente e o meio da coluna fica afundado, né? Então você fica com a coluna meio corcunda, assim, né? A sensação que dá é essa, né? Mas uma outra característica que eu lembrei do Polo MPI, que nós testamos lá 2019 e 20, que se mantém aqui justamente porque não tivemos alterações mecânicas nesse sentido, é elasticidade desse motor 1.0 de 84 cavalos. É impressionante o quanto você coloca qualquer marcha aqui, ele vai embora. Então se você deixar de terceira ele vai, se você colocar quarta, 40 por hora ele vai, e mesmo assim não é um câmbio curto, não é um câmbio super curto, você percebe que você consegue usar muito aquela marcha, né? E isso se traduz em menos trocas de marcha e mais conforto, especialmente em circuito urbano, né? Tô gostando bastante dessas primeiras impressões. O freio não prega sustos, é um carro que freia muito bem, tem uma disposição para acelerar muito boa. O câmbinho ajuda, esse câmbio alto e confortável, né? O câmbio da Volkswagen é um verdadeiro capítulo à parte, né? Ainda não conseguiram batê-lo, né? Tá difícil, tá difícil. Então, aqui, por exemplo, é um exemplo disso, né? Aqui, por exemplo, é um exemplo. Exemplo disso agora, ó. Eu tô em quinta marcha já. Ele tá sem, o motor não tá pedindo para jogar quarta. E ele tá com disposição, ó, para acelerar e para manter a velocidade que eu quero aqui, de forma bem confortável. Lógico, essa versão é a versão de entrada, falta uma regulagem de profundidade do volante. Eu acho que a altura do volante está contento, mas eu tô sentindo os meus braços muito longe do volante, né? De forma muito esticada. Ele podia vir um pouquinho mais para trás e deixar um pouquinho mais confortável. Mas outra impressão negativa que eu tive foi o cabo do multimídia, né? Que só entra, pelo menos no meu caso, só espelhou com o cabo ali. E tem duas entradas USB do tipo C ali embaixo, mas ele fica, quando você está trocando de marcha, fica encostando ali a mão no fio, né? Mas é aquela coisa, ó, ele roda com uma suavidade incrível. Isso aqui é herança é a mesma coisa no Polo que nós testamos. É impressionante o quanto o motor não pede marcha com facilidade, um baixíssimo nível de ruído do motor. E outra coisa que impressiona é o quanto ele, mesmo sendo 1.0 com câmbio de 5 marchas, eu tô tendo que frear aqui, porque é uma descida leve e ele tá ganhando velocidade mesmo assim, mesmo com câmbio relativamente com câmbio de 5 marchas, que ele não fica segurando o carro, não é um carro que tem uma resistência para andar, é um carro que roda bem solto, assim como o outro que nós testamos aqui, né? A visibilidade dianteira, ele tem um para-brisa pequeno, mas a visibilidade dianteira é boa, a traseira é igualmente boa. Agora os encostos de cabeça traseiro são fixos, porém o espaço para enxergar ali atrás é bom. O do meio, o encosto do meio é um pouco menos projetado, um pouco menos alto. Os retrovisores externos não são um primor, mas são muito bons.
Então essas primeiras impressões aqui têm sido muito boas, especialmente de comportamento dinâmico, que é um carro bem pregado no chão e bem justinho também, né? Bem justinho. O consumo, eu ainda não vou falar sobre consumo, apesar de eu saber que vocês estão falando muito sobre isso, me pedindo, mas eu recebi o carro com tanque cheio, então não tenho ideia de qual combustível está aí. Mas uma questão importante é que o Renegade está querendo passar. O mais engraçado é que eu lembrei que eu estava na estrada com um Polo MPI lá 2020 e passou um Renegade. Eu atingi 185 km por hora no Polo MPI atrás do Renegade, né? Me perguntaram também vocês aí da questão da diferença de se eu estou sentindo que pela calibração do Proconv, né, das exigências do Proconv, se ele estaria menos disposto. As primeiras impressões que eu estou tendo é que não sinto delay, estou sentindo ele um carro ágil, como eu sempre achei. Inclusive, além de ser ágil, você não percebe, não tem sensação de velocidade, eu acho que ele anda muito bem. E outra coisa importante é que o pessoal sempre fala que é um carro xoxo, eu não consigo entender da onde que as pessoas tiraram essa informação, tá? Porque vocês vão ver nos testes aí que nós vamos fazer que nós vamos rodar muito e ele vai continuar muito bem aqui em qualquer condição. A 100 km por hora, o conta-giros já está apontando para 3.250 giros aproximadamente. Veja bem, um carro 1.0 TSI, o motor turbo desse mesmo Polo, a 120 ele está marcando um pouco mais de 2.200 rotações, né? Pra vocês entenderem a dinâmica aqui dos motores, mas estou gostando bastante dele. Não passa barulho interno e não tem grilos aqui internamente, mesmo sabendo que os VW nunca foram um sinônimo aqui no canal de silêncio ou de bom isolamento acústico. A direção dele tem um bom peso em linhas retas, isso é importante também, além de ter estabilidade em curvas. Não é um carro que você exige que você fique contornando o volante. Lembrando que essa região que nós vamos andar agora, daqui a pouco, que é o Rodoanel, tem muita influência de vento, e os carros que andam em velocidades um pouco mais altas ali sofrem muita influência de ventos laterais, né? Tô sentindo um Polo bem pregado no chão e pouquíssimo barulho de vento aqui, levando em consideração que trafegamos muito com SUV, então a situação, a dinâmica do vento é diferente, né? Mas nem percebi que eu tava quase 115 já por hora. Eu não tô acelerando nada para ele, na descida, só de você encostar no motor aqui, no acelerador, encostar no motor foi demais. Só de você encostar no acelerador ele vai embora. Ele realmente vai embora aqui e vocês vão perceber que acontece tanto quanto a gente comentou lá atrás, quando testamos o Polinho 1920. O único barulho que você escuta do motor aqui é quando você tenta retomar a velocidade. Quando você mantém a aceleração ou desacelera, ele não faz muito barulho. Só quando você acelera para manter a velocidade, aí você escuta um pouco do barulhinho dos 3 cilindros. Mas via de regra é bem tranquilo andar por aqui. Ele anda tão bem que eu vim pra cá até esse pedaço aqui sem perceber. Foi tão rápido e que eu nem percebi. Os faróis em LED, eles iluminam bem, como vocês estão vendo aí, né? Ele tem uma boa iluminação, ó. Pera aí, não podemos reclamar da iluminação, porém não tem um foco bem definido dos faróis. Isso me incomoda, tá? Não é um foco bem definido. Eu já tinha percebido na garagem de casa que não é aquele LED melhor possível, um LED que acaba distorcendo um pouquinho o foco do farol baixo, mas só de sem LED já é um diferencial na categoria, uma vez que os concorrentes só tem nas versões mais tops ou nem isso, né? Argo não tem, HB20 também não tem LED. Quais são os da categoria? HB20, Argo, Onix também não tem LED, então é só ele que tem LED, se eu não me engano. Inclusive essa aqui é uma versão quase de entrada, né? O MPI vem logo após o Robustio Track.
Então observem que a 80 km por hora, quando eu retomo a velocidade, ó, parece que ele faz mais barulho do que quando está a 120, que é quando você retoma que você sente os 3 cilindros trabalhando aqui, né? Gostaria que vocês observassem também que não tem grilos pela carroceria. Eu tô sentindo bastante, o que vocês estão ouvindo bastante é a rolagem do pneu no asfalto, tá? Tô sentindo de forma bem evidente, assim, mais do que os outros carros que passaram por aqui. O pneu... Tô sentindo bastante o pneu comendo o asfalto. Você sente bastante ali o barulho de rolagem do pneu. Você vê que eu contornei essa curva a 100 km por hora e o carro tá completamente pregado, ó. Subidão, mantive em quinta. Vamos pegar a estradinha ali. Então nessa parte aqui, ó, ele não tá copiando muito como copiava o T-Cross, por exemplo. Só que eu tô escutando bastante barulho do pneu mesmo no chão. Mas vai bem aqui, vai bem. Vocês vão observar que depois que sair dessa parte aqui do piso de cimento, vai melhorar um pouquinho. Gostei da disposição desse painel. Nós testamos um Virtus com esse mesmo painel num passado próximo e eu gostava bastante. Para mim, se tivesse esse painel aqui, não precisaria ser o painel digital, tá? A mesma coisa em relação ao multimídia, que já é muito bom esse modelo mesmo. Ele tem uma aparência de ser mais resistente do que o modelo mais moderno. Então a 110, ó, vamos lá. A 110 o conta-giros está apontando para 3.500 e pouquinhas rotações. A 120 ele está quase igual ali o Argo a 3.900 rotações, porém no Argo o motor está gritando, invadindo aqui a carroceria. Aqui não, aqui ele é relativamente silencioso. Barulho bastante alto dos pneus mesmo. Então a 130 ele está marcando, vamos ver, um pouquinho mais de 4.150 giros. Só que é aquilo que eu falo, eu não sei de onde que eles tiram tanta disposição para acelerar, porque 84 cavalos parece que tem bem mais na prática, porque ele vai embora. Eu só tô com 1/3 de carga aqui no acelerador. Ó, tô em quinta, pegando um trecho de aclive aqui, ó. E ele vai tranquilo aqui a 130, 140. Aclive intenso aqui. Vai embora. Bastante vento. Eu tô sentindo o vento passar pelo carro, porém não sinto nenhuma interferência na trajetória. Pedágiozinho. O caminhoneiro fez uma pequena loucura. Observe no sonorizador, ó, que nada de fazer barulho. Absolutamente nada de fazer barulho. Nem sei se o Veloy tá funcionando. Tá funcionando. E o carro muito na mão, ó. Aqui ele fez um pouco mais de barulho. Então aquilo que eu falei, ó, eu tô em quarta, vamos jogar quinta, ó, e ele vai embora tranquilo e calmo aqui, sem fazer esforço. O Polo tem essa vantagem de ser um carro muito equilibrado, né? Então observe como ele trafega de forma equilibrada. Eu tô na curva aqui, ó, e ele vai embora de forma muito equilibrada mesmo. A carroceria é pregada no chão. Tem um radarzinho, se não me engano. Isso mesmo. É aquele carro que não tem balanço de carroceria. Acho que a suspensão ficou ainda mais acertada do que já era para esse ritmo mais puxado, tá? Então ele ficou um pouco mais macio e manteve a boa estabilidade. O campo do farol esquerdo ilumina bastante menos do que o do direito, como a lei determina, porém aqui nesse caso é um pouco mais evidente. Apesar do giro estar relativamente alto, que é compatível com a categoria, exceto pela questão do Onix que tem 6 marchas,
a questão da disposição, ele tem muita disposição para acelerar, muita disposição mesmo. Aqui é uma subida, ó. E com pouca carga no acelerador, ele mantém a velocidade na subida tranquilo. Tá crescendo ainda na subida, né? Agora vem um subidão ainda maior. Eu não entendo da onde dizem que esse carro não é disposto. Eu já tinha mostrado isso pra vocês no vídeo lá atrás, no teste anterior. E agora então continuo achando a mesma coisa. Lembrando que estou tendo contato com carros muito velozes, né? Mas o Polo realmente, ó, tem que tirar o pé, senão o Polo é realmente excelente nesse aspecto. Se eu deixar o pé aqui, ó, meia carga. Tem um radarzinho. Ó, os freios não tem sustos. O carro não perde, não se desequilibra na frenagem. Às vezes a Tracker desequilibra bastante. Onix, então, vamos falar de Onix, né? Estamos falando da Tracker. Ó, tem uma pessoa atravessando a rua ali. Sem querer, fui dar luz alta, eu liguei a seta. Ele é bem, o interior é bem confortável, é espaçoso, o Polo, né? Se levar em consideração os outros carros da categoria, ele tem uma boa altura livre do solo. A outra versão que nós testamos raspava muito à frente. Ainda vou testar essa aqui. Tivemos alterações estéticas no carro e na suspensão que podem ter favorecido essa parte também. Mas olha só, a diferença do LED é... Tá vendo que a faixa esquerda ali fica um breu? Pra você que tá olhando pela câmera, talvez você ache pouco, mas pra mim, às vezes talvez regular um pouquinho mais o farol esquerdo, um pouquinho mais pra frente, vai ajudar a enxergar um pouco mais adiante, né? Mas estou numa boa convivência com o Polo. Os últimos capítulos aí do nosso teste de longa duração, dos carros do teste de longa duração, tem trazido essa grata surpresa aqui. Talvez dos carros que passaram por exemplo, eu tô no 208, no E208, né, aqui no canal que nós estamos testando agora. Você tem um balanço aqui nessa reta, ele fica dando um balançado. O Polo não, o Polo é pregado. Então passa uma sensação de confiança maior. Para o motorista mais inexperiente, então, melhor ainda, que ele vai se sentir seguro no Polo, independente da quilometragem, da velocidade. Ele é bem disposto, pregado, uma direção bem direta. Engraçado que ele parece ser mais acertado, o Polo, do que o T-Cross e o Nivus, viu? Eu já falei isso várias vezes para vocês, e a sensação que eu tenho é de mais acerto ainda, de um refinamento ainda maior, talvez pela própria carroceria, dimensão, talvez os pneus também e as rodas um pouco menores do que o Nivus e o T-Cross que nós testamos por aqui, né? Então é o que eu falo para vocês, ó, vou pegar um trecho de subida aqui agora, ó. Então observa como ele tem disposição de sobra, ó. Não vejo nenhum problema aqui de ganhar velocidade. Ele é tão pregado no chão que se você deixar, ele atinge os 180 tranquilamente. Me digam aí nos comentários, precisa de mais do que isso ou não?
É lógico, se tiver com 5 a bordo aqui, bagagem e tal, a situação muda de figura, mas o motorzinho é competente demais. Você vê que você contorna aqui a curva também, ó, 140, 150. É impressionante. Impressionante que anda. Não sei se está ligado o estabilizador. Tirei o pé porque vai embora. Opa! Que vai embora. Pregado no chão. Tanto que você não percebe a velocidade. Eu passei no Murundum ali. Aqui é o pontilhão. O pessoal fala que ele não dá 160 na reta, ó. Tá na reta aqui, ó. Agora eu vou entrar na curva 180, né? Ó, curvinha 150. Equilibradíssimo. É, excelente, excelente. O caminhão tava farol alto mesmo. Achei que não tava. É realmente um dos carros mais estáveis que passaram por aqui em linhas gerais. Pra você ter ideia, pra vocês terem uma ideia, o contorno de curva dele aqui, o equilíbrio da carroceria tá parecido com o daquele Q3, que é completamente pregado no chão, ó. Centro de gravidade baixo aqui do Polo, um bom coeficiente aerodinâmico, ó. Aquela história, né? Parece que a 120 km por hora você tá parado também, mesmo no carro 1.0. A construção do Polo é perfeita. A construção da carroceria, da forma como você dirige, da forma como você está sentado no carro, né? Não é um carro de muito conforto. O material do volante é uma borracha de boa qualidade. O acabamento da porta também tem uma borracha aqui para apoiar seu braço. Só o banco realmente, principalmente o apoio das costas, da parte superior do tronco aqui, não tô achando muito bom, mas o resto é isso aqui. Desempenho acima da média. Desempenho não é de motor só, é o desempenho de suspensão, de equilíbrio de carroceria, dinâmica do volante, de quanto o volante da direção é direta. Nessa última curva que eu fiz para a esquerda aqui, eu tava ventando bastante, eu senti barulho de vento aqui na porta.
do lado do motorista. Mas é o que eu falei, aqui pode ser que tenha um problema de vedação, porque provavelmente teve alguma colisão, não estrutural, mas que deve ter precisado mexer na porta. Deve ter sido necessário mexer na porta. Aqui é a parte dos murundum só. Segura. Geralmente eu passo aqui a 100, né, ó, nos outros carros. Opa. Segura, peão. Mais nada, viu, pessoal? Isso aqui é o balanço que não altera em nada a dirigibilidade. O carro, tô sentindo o carro o tempo todo na mão. Muito na mão, acima da média, inclusive. Pedágio não, túnelzinho. Logo mais é o pedágio. Geralmente tem uma viatura da polícia ali, como tem. É um carro que trafega sobre trilhos. Essa é a impressão que dá. Lembrando que esse carro já está com 48.826 km, ou seja, quase 50 mil km, e permanece com as boas características originais dele. Boa estabilidade, ele não tem desequilíbrio de carroceria em nenhum minuto, nem quando você provoca ele bastante. Gostei muito, viu? Olha lá, 48.827 km já. Como passou rápido, né? Vou mostrar um pouquinho para vocês do interior dele, que é... Vou mostrar um pouquinho do interior dele, que é simples, material cinza. O engraçado é que, por exemplo, o Nivus e o T-Cross, como vocês viram, eles fazem barulho no painel, andando aqui no rodoanel, até rimou. Eles fazem uns estralos no painel, nas portas. Esse aqui tem um estralinho fazendo no puxador da porta. Lembrando que os outros unidades nós testamos quase 0 km, né? Pouco mais de 10 mil, por volta entre 5 e 20 mil quilômetros, né? E aqui quase 50 mil quilômetros. Não faz muito, talvez tenha menos equipamentos aí no carro, mas o barulho dele é bem mais baixo. Eu achei que realmente fosse por conta do sol, que estava intenso no dia que nós pegamos o carro, mas observem vocês que o nível de ruído interno dele é baixo, Bom, esse foi o vídeo das segundas impressões, já com também um pouco de comportamento dinâmico na estrada, excepcional, levando em consideração a categoria do carro. É superior, inclusive, com carros que tem uma proposta um pouco maior, um pouco superior. E muito obrigado para você que veio até aqui. Se inscreve, deixa o like, compartilha. Até nossos próximos capítulos, nossas próximas histórias. Fui!